Bom, gente, então, como eu já disse, né? Meu nome é Isabela. Sou nutricionista, me formei na Unicamp. Atualmente estou fazendo residência no Sírio em Oncologia. E quem me conhece sabe que eu sou sarcopenia para todo lado, para o lado, para o outro, para cima e para baixo, só falo disso. Eu gosto bastante de sarcopenia desde que eu comecei a residência. Eu acho que é algo que a nutrição tem muita importância, a gente atua bastante. E ela ainda é um pouco negligenciada na nossa rotina, porque vocês vão ver que é um pouquinho difícil da gente diagnosticar ela. E assim, é um assunto bem extenso. Então, como eu vou falar de idoso e paciente oncológico, e a gente tinha um tempo limitado, então vocês vão ver que eu vou, para falar um pouquinho de tudo, eu não vou conseguir me aprofundar muito nos temas. Então, assim, se a gente fosse falar só de conduta, eu podia passar 1 hora falando só de conduta. Aí eu queria trazer um pouquinho de tudo, tá? Então, eu vou falando, se surgir alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Se faltar alguma coisa, vocês também podem me perguntar. E aí a gente vai conversando, tá bom? Bom, então vamos lá. Então, esse é o sumário, né? Então, eu vou falar um pouquinho de definição e diagnóstico, métodos utilizados para avaliação, consequências clínicas, tratamento e limitações. Bom, então, atualmente, a sarcopenia é considerada uma doença muscular que gera uma insuficiência muscular. Então, a sarcopenia, ela tem até um CID, ela realmente é considerada uma doença, tá bom? E não só uma condição. O CID dela, inclusive, é 62.5, depois se vocês quiserem procurar. E ela é muito caracterizada pela essa insuficiência muscular, que a gente vai entender depois um pouquinho mais sobre. Ela está associada à baixa quantidade e qualidade do músculo. Eu vou mostrar para vocês uma imagem de tomo, e aí vocês vão entender o que é qualidade do músculo, tá bom? Então, quando a gente vê um músculo de um paciente sarcopênico, normalmente ele é um músculo bem infiltrado de gordura. E isso acaba prejudicando a qualidade desse músculo. Então, os pacientes têm menos força, menos funcionalidade. Na prática, assim, é bem visível. E por muito tempo ela tem sido associada ao envelhecimento. Então, há muitos anos, né, a gente vê aí a sarcopenia sendo falada quando a gente fala de idosos, né? Idosos, envelhecimento, enfim, nos congressos. E aí, cada vez mais a gente vê a sarcopenia em outros contextos, né? E um deles é na doença oncológica. Então, hoje, se a gente vai nos congressos internacionais de oncologia, ASCO, por exemplo, eles falam de sarcopenia. Qualquer congresso que você vá hoje vai falar de oncologia, eles vão falar de sarcopenia. Então, esse link hoje está bem mais estabelecido. Então, né, sabe-se que seu desenvolvimento pode ocorrer previamente e apresenta muitas causas contribuintes, além só da idade. Aí, a imagem da tomo que eu falei para vocês. Então, essa imagem A é um paciente não sarcopênico. Tudo em vermelhinho é a musculatura. Essa musculatura é da região de L3, tá? Depois, na hora que eu falar de como fazer, né, o diagnóstico... Isa, eu acho que não tá mudando o slide. Não tá mudando para vocês? Não, aqui para mim tá na primeira. Tá o quê? Na minha tela inicial. Na página, isso. Nossa, para mim tá. E aqui tá... a Paula comentou aqui no comentário que também não tá mudando. Agora foi. Definição sumária. Isso, tá. Coloca Vamos aí ver, na então. tua apresentação. Às vezes, será que não... Aí, a hora que você passar, ele não vai... Tá em sumário, né? Isso. E agora? Não mudou? Ainda não. Nossa, gente, eu não sei por quê. Só se a gente Agora ficar mudou, assim, então. definição e diagnóstico. Só que daí vai ficar nesse modo apresentação, né? Ainda Não vai ficar na tela cheia, sabe? Ainda... Quando eu coloco na tela cheia, ele então não tá mudando aí pra você. Ah, tá, entendi. Mas eu não sei por quê, porque aqui eu tô passando normal. Eu vou falando assim, então. Deixa eu tentar mais uma vez, vamos ver se vai. Não tá, né, passando? Ainda não. Nossa, eu não sei. Pode estar demorando um pouquinho, né? Por aqui vai. Vai. Tá, então vamos falar por aqui mesmo. Deixa eu ver se eu consigo diminuir isso aqui. Tá bom de enxergar, tá bom. Tá bom assim para enxergar? Aham, tá ótimo. Então vamos lá. Bom, então aqui na imagem 1, a gente tem um paciente não sarcopênico e aqui na imagem 2, um paciente sarcopênico. É interessante falar que são duas pessoas diferentes, né? Só que as duas pessoas apresentam o mesmo IMC, então IMC de 30.
E aí a gente vê a importância, na prática, da gente não avaliar só IMC, peso e perda de peso. Porque nesses dois casos, tudo bem, né? Ele teria um diagnóstico de obesidade, mas são obesidades totalmente diferentes. Um a gente tem uma obesidade sarcopênica e o outro a gente tem um paciente obeso, porém com uma massa muscular adequada. Eu vou falar bem rapidinho de obesidade sarcopênica aqui para frente, mas vai ser bem rapidinho, porque daí só é uma aula à parte mesmo, porque é uma fisiopatologia diferente. Mas aqui estou só para vocês verem. Então, esses aqui são os músculos, aqui é a região de L3. Quando a gente vai fazer o diagnóstico de sarcopenia pela tomografia, a gente usa, né, esse corte da lombar. Então, aqui a gente tem o músculo psoas, aqui a gente tem os paraespinhais e aqui a gente tem os músculos abdominais, tá bom? Então, se vocês verem, a espessura desse aqui é bem menor e ele é bem mais infiltrado. Então, esses cinzinhas aqui mostra a infiltração de gordura desse músculo. E é isso que faz ele perder a função dele, além, né, da diminuição da quantidade. Vamos aqui pro próximo. Bom, então hoje nós temos duas definições de sarcopenia. A gente tem a sarcopenia primária, que é aquela relacionada apenas ao envelhecimento, que a gente já conhece há mais tempo, e é quando nenhuma outra causa específica é evidente, tá? Então, é um paciente apenas idoso, né? Então, maior de 60 anos. Já a secundária, a gente tem outros fatores causais além do envelhecimento, e um exemplo é a doença sistêmica, então, né, falando do câncer. A própria inatividade física também pode gerar uma sarcopenia, e a ingestão inadequada de nutrientes. Então, aqui eu vou falar um pouquinho mais. Então, a idade, né? Então, a gente tem todas as questões relacionadas à idade, como, por exemplo, as questões hormonais, né? A gente tem as doenças, então, as doenças inflamatórias, como, por exemplo, câncer, osteoartrites e as desordens neurológicas. Então, por exemplo, se a gente tem um paciente com Alzheimer, por exemplo, né? Então, falando assim de uma doença. Esse paciente ele vai se movimentar menos e isso pode levar a uma sarcopenia. A inatividade física também, então, né, um comportamento sedentário. Então, um jovem sedentário pode ter sarcopenia? Pode, tá bom? Não precisa ter uma patologia envolvida, tá? E a má nutrição. Então, isso pode ser tanto um paciente que está comendo pouco, né? Então, um paciente com anorexia, hiporexia, ou tomando algum medicamento que induza essa anorexia. Então, a gente tem o exemplo dos quimioterápicos. Uma questão de má absorção também, então a pessoa até come, né? Porém, ela não absorve. E a gente tem também a questão da obesidade, que é a obesidade sarcopênica. Aí, antes de a gente começar assim, a falar de sarcopenia, eu acho muito importante a gente falar desses três termos que aparecem bastante na oncologia, e é o principal fator de confusão para a gente detectar essa sarcopenia. Por quê? Na oncologia, a gente tem a caquexia, né? Então, a gente tem as fases da caquexia. A gente tem a pré-caquexia, a caquexia e a caquexia refratária. Na caquexia refratária, o paciente ele não responde mais a nenhum tratamento, seja ele nutricional, seja ele quimioterápico, seja ele radioterápico. É um paciente que passa a ser refratário a qualquer terapia. E muitas vezes esse paciente oncológico, a gente vai pegar, né, ele para intervir nesse momento, que é quando todo mundo olha e fala, esse paciente precisa, né, da nutricionista. E aí é um momento assim que também já perdeu esse paciente, que não tem o que fazer. É aquele momento que o médico fala, vamos passar uma sonda. Aí você fala assim, nossa, mas né, não adianta mais passar a sonda agora. E é por isso que é muito importante a gente pegar esse paciente quando ele ainda está no estágio de sarcopenia. Então, qual que é a diferença, né? Eu vou começar então da sarcopenia, a gente vai indo para a caquexia, eu fiz ao contrário aqui. Então, a sarcopenia, ela vai ser a depressão de massa muscular, tá? Então, não necessariamente, na verdade, não vai estar ligada à perda de peso. Por isso que ela é difícil de ser diagnosticada. Você bate o olho no paciente, ele parece ser bem nutrido, tá? Porém, esses pacientes, eles apresentam ainda, se você fizer uma intervenção, ganhos de massa muscular. Então, eles têm um potencial anabólico, tá? Eles respondem à nossa intervenção. Então, a pré-caquexia, a gente já vai ter uma perda de peso envolvida, né? Pode ser menor que 5%. Aliada à anorexia e alterações metabólicas. Ele ainda é responsivo à terapia nutricional, mas aí a gente já tem essa questão das alterações metabólicas, então da inflamação. Então já é um pouco mais difícil dele responder, mas a gente ainda consegue intervir nele. Quando a gente tem a caquexia, e falando da caquexia refratária, é um paciente que ele vai ter perda de peso maior que 5% com qualquer IMC, ou maior que 2% com IMC menor que 20%. A gente também vai ter inflamação interligada
e aí esse paciente não é mais responsivo à terapia nutricional. Então, a importância da gente detectar a sarcopenia precocemente é justamente porque a gente tem uma janela de oportunidades aí com esse paciente. E aí, se a gente vai deixando levar, pode ser que a gente não consiga mais recuperar ele. Então, aqui, a gente tem a perda, né, de massa muscular e o que isso, né, pode acarretar a esse paciente. Então, uma perda muscular, né, de 10%, a gente já vai ter uma diminuição da imunidade e aumento do risco de infecção. 20%, diminuição da cicatrização de feridas, aumento da fraqueza muscular e aumento também do risco de infecção. 30%, a gente já tem a dificuldade de sentar, então a gente já vê, né, uma perda de funcionalidade, as úlceras de pressão, pneumonia, tá? E é mais difícil da gente já recuperar esse paciente. E aí, 40% já aumenta o risco de morte, né? Geralmente associado à pneumonia. Aí aqui a gente tem esse gráficozinho, ele só elucida assim. Então, na nossa vida jovem, né? Pensando assim, em manutenção de massa muscular, a gente deveria maximizar, né, os nossos ganhos, então, assim, ficar o mais forte possível. Aí a gente vai ter o pico, né, da nossa massa muscular com 30 anos. Então, na vida adulta, ali, dos 30 até os 60 anos, a gente tem que tentar manter essa massa muscular. E depois dos 60 anos, o que a gente pode fazer é tentar minimizar essa perda, tá bom? Porque a partir dos 60 anos, essa perda vem naturalmente, fisiologicamente, faz parte, né, do envelhecimento. Bom, então aqui, só para de novo mostrar para vocês, então, a diferença, né, da massa muscular. Então, aqui, uma pessoa com 30 anos, 55 anos e 80 anos. Então, a diminuição, ela é bem expressiva e, infelizmente, assim, não tem muito o que fazer, porque vai acontecer. Então, é igual aquele gráfico que eu mostrei anteriormente, que a gente pode tentar fazer diminuir essa perda, tá? Então, a prevalência na população, né, de sarcopenia entre 60 e 70 anos é de 5 a 13%. A prevalência na população maior de 80 anos é de 11 a 50%. Hoje a gente tem uma população maior ou igual a 60 anos, foi estimada em 600 milhões no ano de 2000 e deve aumentar para 1 bilhão e 200, né, milhões em 2025 e 2 bilhões em 2050. Então, assim, como a gente sabe, né, a nossa população, ela está envelhecendo. Eu não coloquei aqui, mas a estimativa, né, da incidência de câncer é que ele aumente também ao longo dos anos. Então, juntando tudo isso, a gente vai ter, consequentemente, um aumento também da incidência de sarcopenia, tá? Tanto pensando nos pacientes idosos, como pensando nos pacientes oncológicos. Então, atualmente, a sarcopenia afeta 50 milhões de pessoas e afetará mais de 200 milhões nos próximos 40 anos. Isso pensando só em paciente idoso, e aí você já inclui os pacientes oncológicos e as outras patologias, né, que estão aí envolvidas, que a gente não vai falar hoje. Então, assim, é bastante gente. Agora, falar um pouquinho de obesidade sarcopênica. Eu achei importante a gente falar, só para eu mostrar essa questão do ciclo vicioso que a gente fala bastante quando a gente fala de obesidade sarcopênica. Mas, como eu falei, é um mundo à parte, assim, poderia ser uma aula só de obesidade sarcopênica. Então, eu vou passar só para vocês entenderem por que ela é um pouquinho mais, tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, e a intervenção dela também é um pouquinho mais complicada. Mas, assim, se a gente fosse aprofundar nisso, a gente ia levar muito tempo. Então, a gente sabe que a obesidade, né, a gente já tem um aumento da... Hoje, lá no Master, tem uma aula só de funções funcionadas, para a gente entender os esforços e imaginar uma função para isso. Como é que eu boto o mudo aqui? Uma pergunta, Auxílio. Bom, então, na obesidade, a gente já tem um aumento da liberação das citocinas pró-inflamatórias, né? Essas citocinas pró-inflamatórias vai levar, né, a resistência à insulina. Juntas, elas levam ao aumento do catabolismo proteico. Esse aumento do catabolismo proteico vai levar à piora da sarcopenia, que vai levar à piora da funcionalidade, que leva ao sedentarismo, né? E aí a gente vem de novo à obesidade. Então, assim, a gente entra nesse ciclo e ele é bem difícil de sair. E hoje, eu acredito que o paciente mais difícil da gente intervir quando a gente fala de sarcopenia é no paciente obeso, porque a gente ainda
não tem muito bem estabelecido questão de calorias, de proteínas, a gente tem medo de, né, de supernutrir esse paciente ou de subnutrir esse paciente, porque é um paciente que para fazer síntese proteica ele precisa de caloria, mas se a gente der muita caloria, a gente pode também atrapalhar essa questão da perda de peso, então fica um pouquinho complicado. Então, gente, essa basicamente é a definição, né, da sarcopenia. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me perguntem. Eu vou falar agora um pouquinho de diagnóstico, tá bom? Então, esse fluxograma a gente tem no Consenso Europeu de Sarcopenia. No final, até vou deixar 3 referências, assim, que se vocês quiserem dar mais uma lida, eu acho que são 3 referências muito legais que, basicamente, assim, eu usei na minha aula inteira. E nesse Consenso Europeu de Sarcopenia, eles trazem esse fluxograma. É importante lembrar que o Consenso Europeu de Sarcopenia, ele é para pacientes idosos, tá? Então, a gente não pode extrapolar isso para os outros pacientes, ou pacientes adultos, por exemplo. Mas depois eu vou também falar um pouquinho disso. Então, qual que é a sugestão deles, né? Para a gente diagnosticar essa sarcopenia. Então, para a gente triar esses pacientes, para a gente, né, encontrar os casos, eles indicam o SARC-F. Depois eu vou mostrar também o SARC-F. Não sei se todos vocês já viram, mas é uma ferramenta bem conhecida. Ou uma suspeita clínica, tá? E aí, se no SARC-F ele deu negativo, ou na sua suspeita clínica ele também deu negativo, ele não tem um risco de sarcopenia. Então, esse paciente já sai do fluxo, né, e segue a vida. Se der positivo, a gente vai fazer um teste de força, tá? Esse teste de força pode ser a força de pressão palmar, a dinamometria, depois eu vou destrinchar um pouquinho cada um deles, ou o teste de levanta e senta. Então, deu normal, o paciente também sai do fluxo, ele, né, reprovou no teste de força, aí pode ser que ele tenha uma provável sarcopenia, tá? Com essa provável sarcopenia, a gente precisa confirmar se esse paciente é ou não sarcopênico. E aí a gente vai fazer o teste de quantidade muscular. E aí a gente tem vários tipos, a gente tem a BIA, a gente tem o DEX, a gente tem a tomo, a gente tem o ultrassom, vou falar também um pouquinho na frente. Bom, não deu, né? A parte de quantidade ou qualidade muscular desse paciente está normal, então ele volta ali para o fluxo e aí a gente vai fazer o teste de força nele. Se deu positivo, né? Então deu baixa quantidade muscular, esse paciente tem uma sarcopenia confirmada. E aí a gente vai precisar fazer o teste para a gente ver se essa sarcopenia ela é leve ou se ela é grave, tá? E aí a gente faz o teste de performance física, que eu também vou falar um pouquinho. Então, se esse paciente reprovar no teste de performance, ele tem uma sarcopenia grave, tá bom? E aí, o Consenso Europeu, ele usa a força muscular como parâmetro principal da sarcopenia. Esse consenso é de 2019, eles tinham um de 2010. E nesse de 2019 foi o que mais mudou, assim, que a parte de força muscular, ela vem antes ainda da quantidade muscular. Então, para eles, o mais importante para a gente detectar a sarcopenia é esse paciente apresentar baixa força muscular. E por quê? Por conta da qualidade do músculo, que foi aquilo que a gente falou lá em cima, né? Questão de infiltração de gordura, perda de funcionalidade. Porque quando a gente fala de paciente idoso, o principal problema da sarcopenia é justamente a perda de funcionalidade, né? Então, nada mais justo que se a gente for triar esse paciente, né, o que mais vai impactar é essa questão da força muscular. E aí depois a gente tem um provável diagnóstico de sarcopenia quando é detectada a baixa força muscular. O diagnóstico ele é confirmado com a presença de baixa quantidade ou qualidade do músculo. E aí depois é considerada grave se ele também reprova no teste de performance. E aí o que acontece é que por conta desse consenso, muita gente extrapola isso para todos os pacientes. Só que o consenso, ele tem idoso no nome, né? Mas, assim, acaba acontecendo na prática clínica. Aí a gente tem a diretriz Braspen de terapia nutricional no paciente com câncer, ela é de 2019. E aí ela traz que o diagnóstico de sarcopenia no paciente com câncer, dependendo da definição utilizada e da idade do paciente, pode envolver apenas a avaliação da massa muscular ou a combinação de massa muscular juntamente com a avaliação da função e performance, no caso do idoso. Então, gente, no caso do paciente com câncer, é muito importante vocês lembrarem que o diagnóstico de sarcopenia, ele se dá apenas se esse paciente já tem uma baixa quantidade muscular. E por quê? Porque nos
estudos, enfim, nas diretrizes, a gente vê que o que ocasiona, né, um pior prognóstico no paciente oncológico relacionado à sarcopenia é justamente a baixa massa muscular. Então, se no caso do idoso a gente pensa em queda, em funcionalidade, no paciente oncológico a gente tem que pensar que a massa muscular dele é um fator protetor, tá? Então, se ele apenas tem diminuição dessa quantidade de massa muscular, a gente já piora, né, algumas consequências aí clínicas desse paciente, tá bom? Então, eu acho isso muito importante, porque eu já vi em vários lugares as pessoas fazendo teste de força, aí se o paciente tem uma força ok, não investiga mais sarcopenia, e no paciente oncológico a sarcopenia, ela impacta bastante no tratamento, e às vezes a gente acaba perdendo esses pacientes por conta desse fluxo, tá bom? Então, aqui é só para resumir. Então, na sarcopenia do paciente idoso, a gente vai fazer força, a avaliação da massa muscular, quantidade, qualidade e performance. E na sarcopenia do paciente oncológico, a gente vai fazer apenas a avaliação da massa muscular, né, de quantidade e qualidade. E aí, como a gente vai fazer isso? Bom, então, a triagem, a gente ainda não tem um fluxo igualzinho àquele do consenso europeu para o paciente adulto ou para o paciente oncológico. Só que, Isabela, você falou que é muito importante eu avaliar a quantidade e qualidade do músculo do meu paciente oncológico. E é verdade, precisa. Mas eu acho difícil um serviço ter perna para conseguir avaliar a quantidade muscular, né, de todos os pacientes ali que passam pelo ambulatório, na internação, enfim. Então, a triagem, ela vai ser sempre importante, né, para a gente ver qual paciente a gente vai ter que realmente, né, investigar e qual paciente não tem, né, esse risco de sarcopenia envolvido. Então, de triagem, a gente tem o SARC-F, que é o que a maioria dos consensos sugere, porém, ele é limitado à população idosa. O SARC-F, ele tem uma baixa sensibilidade e uma alta especificidade. Então, o que isso significa? Se o SARC-F dá que esse paciente é sarcopênico, grande chance desse paciente ser sarcopênico mesmo. Porém, ele perde um pouco, né, dos pacientes, ele tem uma baixa sensibilidade. E aí, como que funciona o SARC-F? São algumas perguntas que a gente vai fazer para os pacientes. Então, primeiro, relacionado à força, né? A gente pergunta, o quanto de dificuldade você tem para levantar e carregar 5 quilos? Aí o paciente responde, nenhuma, alguma ou não consegue. Aí a gente vai pontuando. Ajuda para caminhar, quanto de dificuldade você tem para atravessar um cômodo? Nenhuma, alguma, muita. Levantar da cama e da cadeira, quanto que ele tem de dificuldade? Aí ele vai respondendo. E aí, é muito importante também o modo como o avaliador vai fazer, né, essa triagem. Porque, por exemplo, essa pergunta de levantar da cama. Você pergunta, você tem dificuldade? O paciente fala não. Mas aí você está ali no quarto com o paciente e você vê que toda vez que ele vai levantar da cama, ele precisa apoiar as mãos na cama, né, para dar aquele impulso. E isso já mostra uma certa dificuldade. Mas às vezes no dia a dia a pessoa não acha, assim, para ela a dificuldade é precisar de alguém, né, para levantar. E não, só da gente ter que apoiar para levantar, isso já mostra uma fraqueza, né, nas pernas, nos membros inferiores. Então, tem que ter um pouco dessa sensibilidade, né, na hora de fazer as perguntas, tá? E aí tem subir as escadas, queda e tem 2 SARC-F. Um não inclui a medida da panturrilha. Esse inclui a medida da panturrilha, então ele é uma evolução do outro. E maior, então, que 33 centímetros, né, para as mulheres. Tá ok? Menor que 33 centímetros, a gente tem uma depressão de massa muscular e os homens são 34 centímetros, tá? O subir a escada é a mesma coisa. A pessoa pensa, eu não tenho dificuldade para subir e descer a escada, mas ela sobe 10 degraus e ela chega, né, toda ofegante. Isso já demonstra também uma certa dificuldade. Então, eu acho que são só esses não sei nem, é uma sensibilidade mesmo, para captar, né, até que ponto a pessoa está entendendo de fato qual é a pergunta. Tem uma coisa importante para falar aqui. Isabela, mas o SARC-F é só para a população idosa e o paciente adulto. O paciente adulto, ele entra nessa questão de suspeita clínica. E aí, é algo meio difícil, porque é muito subjetivo. Hoje, a gente não tem uma triagem de risco de sarcopenia para paciente adulto, específico para paciente adulto. Muitos lugares usam o SARC-F, mas não é o correto, porque ele foi feito, né, para paciente idoso. Parece que já está tendo, né, um estudo para validar o SARC-F para pacientes adultos, mas a gente ainda não tem nada concreto.
E aí, inclusive, esse é o tema do meu TCR, que é meu trabalho de conclusão de residência, porque na minha prática, né, na prática clínica lá no Sírio, a gente não tinha uma triagem para adultos. E a gente, nesse trabalho, a gente quer ver se a ECOG, então a ECOG, ela é uma escala de performance que a gente usa para paciente oncológico. Então, oncologistas usam a ECOG. Quando você trabalha com paciente oncológico, provavelmente você já tem ouvido falar de ECOG. Essa escala ela é usada para avaliar a funcionalidade. Então, inclusive, para decidir tratamento quimioterápico, eles usam a ECOG, porque ela vai escalonar o paciente de acordo com a performance, né, o status físico desse paciente. Então, ela vai de 0 a 4. E aí a gente quer ver, justamente nesse estudo, se o ECOG ele pode ser usado como uma triagem de risco de sarcopenia, se ela é capaz, né, de detectar, se ela é sensível. Mas a gente ainda está fazendo, então eu não sei dizer para vocês. Então, acaba sendo algo subjetivo. Eu acho legal você sempre encontrar um modo de avaliar essa funcionalidade do paciente, se ele anda fadigado, se ele anda cansado, se ele está com certas dificuldades. Só que no paciente adulto, isso vai ser bem mais sutil, né, que no paciente idoso. Então, é uma limitação que a gente tem ainda hoje no diagnóstico da sarcopenia. Aí, passando depois da triagem, a gente tem, então, a avaliação de força muscular. E aí, existem duas, que é a força de preensão palmar. Então, o paciente vai segurar o dinamômetro nessa posição, sentado, e vai apertar com a maior força que ele puder. Normalmente, a gente faz 3 repetições, e aí tem lugar que pega a média e tem lugar que pega a mais alta. Aí também fica, né, a critério aí do que vocês acharem melhor. E a gente tem o teste de levanta e senta, tá? O dinamômetro, os consensos, eles usam esse ponto de corte, que é menor que 27 quilos para homens e menor que 16 quilos para mulheres, né, para baixa força muscular. E a gente tem outra limitação, porque esse valor também é para paciente idoso. Então, esse estudo foi feito em pacientes idosos. Porém, é o que a gente tem, né, e é o que a gente acaba usando. Tá bom? Mas para o paciente adulto também acaba sendo algo complicado, porque o paciente adulto, fisiologicamente, vai ter mais força que o paciente idoso. Então, às vezes, o paciente aperta ali 18 quilos. Ela tá bem, né? Tá com uma força adequada. E, na verdade, não, tá bom? E a gente tem o teste de levanta e senta, tá? Agora, avaliação de quantidade muscular. Então, a gente tem 4 métodos que são bem divulgados aí. A gente tem 2 que são padrão ouro. A gente tem o DEXA, que ele é considerado padrão ouro para a gente detectar sarcopenia. E a gente tem a Tomo, que ela é considerado padrão ouro para detectar sarcopenia em pacientes oncológicos, justamente porque ele é um exame de conveniência para esses pacientes, porque os pacientes oncológicos, eles já usam a tomografia para estadiamento de doença, tá? Então, a gente, né, na prática, já teria essas imagens, só teria que fazer a leitura dessa imagem. Aí, né, vocês podem perguntar, Isabela, mas não tem que ser na região de L3, né, que é a região abdominal? Sim. Como que faz com os outros pacientes? A gente ainda não tem ponto de corte para detectar sarcopenia nesses outros pacientes, porém, já tem alguns estudos para pontos de corte em região de tórax e região de cervical. E região de cervical é muito importante justamente por conta dos pacientes de cabeça e pescoço, que quem lida com oncologia sabe que são pacientes que o estado nutricional deles, eles chegam super bem, depois de uma semana eles já perderam, assim, 10 quilos. Então, essa região de cervical vai ser muito importante para esses pacientes, tá? Mas ela continua sendo padrão ouro aí para paciente oncológico. E aí a gente tem a bioimpedância e a gente tem o ultrassom, que a gente vai ver a espessura muscular e a área de secção transversal. Vou falar um pouquinho da limitação de cada um deles, tá bom? Então, a bioimpedância, ela é simples, ela tem um bom custo-benefício, né? Então, na nossa prática clínica, a bioimpedância é a mais fácil, né, da gente ter ali disponível. Porém, a bioimpedância, ela é muito sensível a mudanças de hidratação. Se a gente tem um paciente super hidratado ou desidratado, a bioimpedância é um grande viés para o resultado da bioimpedância, já não vai ser um resultado tão preciso. E aí, quando a gente fala de paciente oncológico, a gente tem pacientes que eles são constantemente hiperidratados, eles sempre estão edemaciados, porque tem questão de hidratação, tem questão da quimioterapia. Então, se torna aí um fator complicante. Mas a bioimpedância, algumas, né, agora mais novas, elas têm um parâmetro que se chama ângulo de fase, né? Que ele pega aí a resistência à ractância e dá um valorzinho.
A gente ainda não sabe muito bem o que significa realmente o ângulo de fase, mas a gente sabe que quanto menor o ângulo de fase, pior, quanto maior o ângulo de fase, melhor. E ele parece estar muito ligado não só à quantidade muscular, mas à qualidade do músculo. Então, seria um jeito da gente, na bioimpedância, conseguir avaliar um pouquinho dessa questão da qualidade, porque a bioimpedância, por ela não ser um exame de imagem, a gente não vai conseguir ver aquelas infiltrações, né, que eu mostrei para vocês. Aí a gente tem o DEXA, né? Ele não é invasivo, ele tem uma boa acurácia e reprodutibilidade, porém a gente expõe esse paciente, né, à radiação. A gente tem a Tomo, que é o padrão ouro, né? A gente consegue avaliar tanto a qualidade quanto a quantidade quantidade do músculo e qualidade. Porém, tem isso que eu falei para vocês, que nem todos os pacientes vão ter essa imagem, né, da região abdominal. Se a gente for ter que fazer essa imagem, ela vira um método caro, né, de ser feito. A gente tem a ressonância magnética, que eu não mostrei lá para vocês, né, mas ela também tem um custo muito alto, tá bom? E a gente tem o ultrassom. Cada vez mais a gente vem vendo, né, o ultrassom aparecendo aí no diagnóstico da sarcopenia. Ele parece ser um método muito promissor, né? Porque ele também é portátil, ao contrário da Tomo, da DEXA, da ressonância, ele é um método portátil, simples, ele é mais barato. Porém, a gente ainda não tem ponto de corte para o ultrassom, então a gente tem que comparar o paciente com ele mesmo. Ele também fica um pouquinho mais difícil quando a gente tem um paciente hiperidratado para ver a imagem, né? E ele é mais suscetível a erros técnicos, justamente porque ele exige um pouquinho mais de técnica. Então, a gente tem que ter profissionais bem treinados para fazer a análise pelo ultrassom. Quando a gente tem um músculo bem infiltrado, fica bem difícil da gente ver pelo ultrassom esse músculo. Mas por ele ser portátil e ele não ter tanto viés da bioimpedância, ele parece ser um método promissor. Aqui eu vim mostrar para vocês só um pouquinho de como é o ponto de corte, né, desses métodos. Então, na tomografia computadorizada, a gente vai ter o IME, na DEXA, a gente vai ter o IME-A e na bioimpedância o IME também, tá bom? Na tomografia, a gente faz a área, né, daquele músculo dividido pela altura ao quadrado. E na bioimpedância elétrica, ele já dá esse valor. Então, é a fórmula que eles usam ali. Mas também, na bioimpedância que a gente usa no CIRP, que é da Embody, ele pega basicamente, né, a quantidade em quilos de músculo nos braços e nas pernas e divide pela altura ao quadrado. Na Tomo, é centímetro quadrado, tá bom? É área. E não volume, né? Peso. E aí, a gente tem também a antropometria, né? Então, a gente tem a área muscular do braço, que o conceito de caquexia, ele sugere. E no paciente idoso, a gente tem a circunferência da panturrilha, que parece ser bem sensível à perda de massa muscular. Quais são os problemas, né? Então, pacientes edemaciados, pacientes obesos. E os dois métodos, né, principalmente a área muscular do braço, ela vai ver massa livre de gordura e não massa muscular, né? Então, a gente já tem esse viés. Mas, na prática, né, quando a gente não tem essas outras opções, se torna, né, uma opção viável, tá? E aí, Isabela, no meu serviço não tem nada. O que você acha que seria mais interessante de ter? Pensando principalmente em paciente idoso, a força, né, o dinamômetro, que ele não é tão caro, e aí a circunferência da panturrilha, que também é um método bem sensível. Deixa eu abaixar aqui, porque como não está passando por ali... Bom, então eu falei aí, né, de como a gente avalia a quantidade e qualidade do músculo, e agora a última, que é a avaliação de funcionalidade de performance, que é aquele que eu falei para vocês, né, que o paciente se reprova nesse teste, tem uma sarcopenia grave. Então, a gente tem o teste de velocidade de marcha, né? Então, se o paciente tem menos 0,8 metros por segundo, ele reprova no teste. A gente tem o Short Physical Performance Battery, que daí a gente pega tanto equilíbrio como a velocidade de marcha. Então, o equilíbrio, basicamente, o paciente vai ficar estático, a velocidade de marcha e o teste de levanta e senta para avaliar força muscular, né, de membros inferiores. Então, é uma bateria, né, de exames. E se esse paciente pontua menos que 8 pontos,
ele também vai reprovar no teste. E a gente tem o teste de levanta, anda, volta e senta, né? E aí, se o paciente faz esse tempo aí em mais de 20 segundos, ele também reprova no teste, tá bom? Então, ele levanta, anda 3 metros e aí ele volta e senta de novo. E aí, agora falando um pouquinho de consequências clínicas, né? Então, a sarcopenia por si só, a gente vai ter uma redução da funcionalidade, a gente vai ter uma disfagia, então a gente percebe, né, os pacientes idosos sarcopênicos, eles têm uma disfagia aí mais evidente, consequentemente uma piora da qualidade de vida, então uma perda de autonomia, né, são idosos que precisam mais das outras pessoas, né, para fazer as coisas, então essa própria questão de levantar e sentar da cama, tomar banho, às vezes o paciente tem que começar a tomar banho sentado ou com a ajuda de outra pessoa, então ele vai tendo uma perda de funcionalidade no geral. A gente tem um aumento de lesão por pressão, principalmente em idosos acamados, e o aumento dos custos em saúde. Aí no paciente oncológico, então. Então, se a gente pensa no paciente idoso oncológico, a gente vai ter, além de tudo aquilo que a gente falou, mais, né, essas outras consequências. O que acontece no paciente oncológico com sarcopenia? Ele vai apresentar maior mortalidade, tá bom? Aumento da toxicidade à quimioterapia. Então, o que acontece? Esse paciente começa a ter mais sintomas relacionados ao tratamento quimioterápico. Então, anorexia, náusea, êmese, mucosite, todos esses sintomas envolvidos no tratamento quimioterápico. Com esse aumento da toxicidade, a gente vai ter que suspender, né, alguns ciclos de quimioterapia. Isso, consequentemente, vai impactar no prognóstico desse paciente, por isso que é a maior mortalidade. Então, o aumento do número de complicações, a piora da qualidade de vida também e menor sobrevida livre de doença, tá bom? Então, são pacientes que têm aí uma piora de prognóstico. E aí, gente, a gente vai falar agora de tratamento. Eu trouxe para vocês os principais métodos que a gente tem hoje para tratar a sarcopenia. A gente tem muita coisa, né? A gente tem muito estudo, mas eu trouxe aqueles que a gente tem maior nível de evidência, tá bom? E aí, qual que é o principal problema da gente tratar a sarcopenia nos dois casos, né? Porque a gente vai ter diminuição da ingesta calórica e proteica, né? Nas duas condições, tanto no envelhecimento como no paciente oncológico. E a gente vai ter um aumento das necessidades calóricas e proteicas. Então, assim, é um Deus nos acuda, porque você precisa dar caloria, você precisa dar proteína para esse paciente, e esse paciente, ele não come, ele tem dificuldade de deglutição, dificuldade de dor, né, ao deglutir, dificuldade de deglutir, então, assim, é bem complicado. Então, a diminuição da ingesta calórica e proteica, ela acontece pela própria fisiologia, tanto da doença oncológica quanto do envelhecimento. Pela doença oncológica, a gente tem aí a inflamação, né? A inflamação está associada ao aparecimento da anorexia. A gente tem os medicamentos, né? Que também induzem a anorexia, a hiporexia. O déficit cognitivo e funcional, então, no caso de pacientes que têm, pacientes idosos, né? Que já têm um déficit cognitivo, alimentar esses pacientes é ainda mais difícil. E as condições socioeconômicas também, que a gente não pode esquecer. E a gente tem o aumento das necessidades calóricas e proteicas, tanto pela resistência anabólica, né? O idoso, né, por si só, ele vai ter uma resistência anabólica, baixa perfusão muscular e aumento do catabolismo, né? E agora eu vou falar um pouquinho de cada um. Então, um também que é um pouquinho negligenciado, várias aulas que eu vejo de sarcopenia, quase nunca vejo as pessoas falando da importância da caloria, né? Então, assim, esse paciente, ele não vai ter uma hipertrofia, ele não vai ter um ganho de massa muscular sem a gente dar as calorias adequadas para esse paciente. Então, níveis adequados de ingestão de energia são necessários não apenas para evitar a perda de peso, mas também para manter a massa muscular, estimulando a síntese e suprimindo o catabolismo proteico. Então, não adianta a gente só dar proteína, né? Determinar as necessidades energéticas de paciente com câncer é um desafio. No próximo slide eu vou mostrar um gráfico para vocês. Dependendo do estadiamento desse tumor, né? De qual tumor. Então, quando a gente coloca esse paciente 25 a 30 calorias nessa faixa, nessa pequena faixa, a gente acaba
ou subnutrindo esse paciente ou supernutrindo esse paciente. Então, isso ainda é um desafio, né? A gente ainda não tem uma forma melhor aí de calcular a energia para o paciente oncológico, acaba ficando de 25 a 30. Então, por isso que é importante sempre vocês avaliarem se esse paciente realmente está tendo ganhos. Porque se ele não tiver, pode ser essa questão da energia. Pacientes com obesidade sarcopênica representam um desafio adicional, porque esses indivíduos podem se beneficiar de uma dieta calórica controlada com alto teor de proteínas. No entanto, sem uma compreensão completa do gasto total de energia, as intervenções nutricionais são baseadas na estimativa do peso corporal, o que pode exacerbar a perda de massa muscular ou aumentar, né, a massa gorda, então tecido adiposo. Então, quais são as recomendações que a gente tem hoje? No caso do paciente oncológico, de 25 a 30 calorias por quilo por dia, e no caso do paciente idoso, de 30 a 35 quilos, né, calorias por quilo por dia. E aí que eu falo para vocês, né, daquela parte que é um Deus nos acuda, porque para você dar esse tanto de caloria para um paciente que não quer comer, é muito complicado. Quase sempre, vou falar para vocês, acho que todos os pacientes, né, que têm sarcopenia que eu já intervi, não teve nenhum que eu não precisei usar suplemento, tanto hipercalórico como hiperproteico. Então, assim, é bem difícil. Aí aqui, só para mostrar para vocês, então, né, foi esse estudo. Aqui eles usam essa faixa, né, por caloria por quilo de peso, né, de 25 a 30. Cada pontinho desse é um paciente. E aí vocês veem quantos pacientes fogem desse 25 a 30. Então, nesse caso, né, a gente vai dando mais caloria do que esse paciente precisa. E nesse caso, a gente vai dando menos caloria do que esse paciente precisa. Então, realmente, essa questão de energia é um desafio. Ah, Isabela, e qual que é a saída? Apenas a calorimetria indireta, que eu sei que também não é a realidade da maioria dos serviços. Então, é a gente ficar nessa faixa de 25 a 30 e analisando. Ah, o paciente está ganhando muito tecido adiposo e pouca massa muscular, talvez a gente possa reduzir um pouquinho, né, dessa caloria. Ah, ele não está tendo ganho, então, talvez a gente consiga aumentar um pouquinho dessa caloria. E aí tem que ter esse olhar clínico, né, do nutricionista, da nutricionista, enfim. Aí a proteína é o nutriente mais importante. A gente tem vários outros, a gente tem eu vou falar aqui HMB, ômega 3, vitamina D e tudo isso. Mas sem proteína, gente, a gente não tem ganho de massa muscular. Então, é como se os outros fossem a cereja do bolo. Eles podem ajudar, né, um pouco mais, mas sem proteína, sem a gente dar aí proteína suficiente, esse paciente não vai ter resultado. Então, embora estejam sendo estudados nutrientes únicos e medicamentos para o tratamento da sarcopenia, uma adequada ingesta de proteínas é a base para a manutenção ou recuperação de massa muscular. Por isso que eu amo a sarcopenia. Não existe tratar sarcopenia sem a nutricionista, né? A gente precisa aí dar esse aporte adequado de proteína. Muitos pacientes oncológicos não atendem a esse padrão ou mesmo as diretrizes para indivíduos saudáveis, né? Que seria de 0,8 a 1 gramas de proteína por dia. Com uma ingestão relatada na literatura que varia de 0,2 a 2,7 gramas por quilo de peso. Então, assim, para vocês verem como varia, né? Uma amplitude muito grande. E a mesma coisa acontece no pacientes idosos. Quase sempre eles vão consumir bem menos proteína, né, do que eles deveriam. Então, no caso do paciente oncológico, a gente tem aí uma faixa de 1,5 a 1,5 gramas por quilo por dia, podendo chegar a 2 gramas por quilo por dia. E no caso do paciente idoso também, de 1,2 a 1,5 gramas por quilo por dia, podendo chegar a 2 gramas por quilo por dia. E aí tem que analisar muito bem a condição clínica desse paciente. A gente tem os pacientes nefropatas, né? Então, no caso, um paciente que está em tratamento conservador, como que vai fazer? Aí, a gente tem que alinhar muito bem com a equipe médica, né? Qual que é o maior problema daquele paciente naquele momento? Então, assim, será que eu consigo dar um aporte maior de proteína? As diretrizes colocam de 1 a 1,2 gramas por quilo por dia para pacientes nefropatas, né? Tratamento conservador, sarcopênicos. Mas aí, sempre avaliando muito bem, né, os exames desse paciente, vendo se esse paciente está tolerando isso de proteína. É bem complicado também no caso do paciente nefropata, porque é um momento que você precisava dar um aporte muito grande de proteína, mas ele não consegue, né, ele não pode receber. Então, outra coisa muito importante que a gente tem quando a gente fala de proteína, o fracionamento adequado dessa proteína por refeição. Então, cada vez mais a gente vê, né, essa recomendação da gente dar proteína pensando no fracionamento, né, por horário e não na quantidade geral do dia. Por quê? Porque a gente tem uma saturação, né, do quanto que o nosso organismo realmente vai aproveitar dessa proteína.
Então, a gente tem de 20 a 30 gramas de proteína por refeição. E pensando no paciente idoso, isso vai de 25 a 30, tá bom? Então, para a gente ter, né, os picos de síntese proteica, a gente precisa desse fracionamento e para a gente evitar também o catabolismo proteico, tá bom? E aí a gente tem a leucina também, que é muito falada. E realmente a leucina, né, em doses maior que 2 gramas, induz a síntese proteica, mas a suplementação a longo prazo não significa necessariamente um aumento de massa muscular. Então, gente, leucina isolada também não vai recuperar, né, esse paciente sarcopênico. Porque se vocês forem pensar, quando a gente está construindo uma casa, a gente precisa de várias coisas juntas, né, para conseguir levantar essa casa. A leucina, um aminoácido sozinho, não vai fazer isso. E leucina a mais também não parece trazer grandes benefícios, né? Assim, aumentar aí a resposta. Por quê? Nessa dosagem de 20 a 30 gramas, a gente vai ter já uma quantidade adequada de leucina, tá bom? Para prevenir, recuperar ou manter a massa muscular de pacientes com câncer, a atenção às necessidades diárias individuais de proteína parece mais importante do que a suplementação com aminoácidos específicos, que foi o que eu falei para vocês. E aí, a gente tem já a questão do BCAA, que muita gente pergunta, né? Então, não, o BCAA também ele não vai, a gente não vai ter grandes ganhos com BCAA. Seria uma opção bem legal, pensando assim, em volume, né? Porque ele tem menos volume. Então, são pacientes que já toleram pouca quantidade. Mas os estudos não são muito bem favoráveis. E aí, então, qual que é a melhor proteína para a gente suplementar esse paciente? Os estudos mostram que é o whey protein, tá? Então, a melhor proteína para a gente recuperar a massa muscular é a proteína do soro do leite, justamente porque ela tem uma maior concentração de leucina, né? Então, o aminograma dela é muito bom. Maior disponibilidade de aminoácidos pós-brandial, melhor digestibilidade. E aí, falando de hipocloridria, é muito importante a gente lembrar que tanto o paciente idoso, principalmente o paciente idoso, ele vai ter hipocloridria, né? Então, a diminuição aí do ácido clorídrico. E aí, a gente vai ter uma dificuldade de digestão, tá? Então, às vezes, a gente empaturra esse paciente de proteína, ele se sente extremamente empachado e não consegue tolerar. Então, aí, claro, né, a gente também tem que envolver a equipe médica, porque a gente também consegue entrar aí com alguns medicamentos, mas sempre pensar numa proteína que seja melhor digerível. Então, melhor e mais rápida absorção também. Aí a gente tem, né, esse gráfico então, que mostra, né, por exemplo, da caseína, então o whey protein, né, ele tem uma melhor resposta, tá bom? E sempre lembrar dessa questão da digestibilidade, porque isso, gente, é muito importante, tá? Então, até a forma que você vai administrar essa proteína, né? Então, a gente, né, até os consensos trazem que a proteína líquida, ela também é melhor absorvida do que a proteína sólida. Então, talvez o leite, o iogurte, seja uma opção legal para esses pacientes. E o whey protein também, né? Porque você vai diluir, então vai ser uma proteína líquida. E até, alguns estudos mostram que se você né, dar essa proteína uma forma de bife ou picadinho, a resposta também é melhor quando a gente tem esse bife picadinho, justamente porque ele tem essa dificuldade de digestão. Então, da proteína é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida também, depois vocês perguntam. E agora o ômega 3. Então, o ômega 3, ele vem se mostrando. A gente já tem uma evidência forte, né, do uso do ômega 3 na sarcopenia. Ele aumenta a sensibilidade dos receptores no músculo à insulina. Ele tem a propriedade anti-inflamatória dele, que no câncer é primordial. Então, quando o paciente oncológico, né, quando a gente suplementa ele com ômega 3, ele tem uma diminuição da anorexia, então, consequentemente, ele já vai comer melhor, né, vai comer mais, e ele tem uma diminuição da inflamação que causa esse catabolismo proteico. Então, parece ser um suplemento bem promissor. E aí a gente tem, quando a gente fala de paciente idoso, a gente tem 3 gramas dia de EPA-DHA, mas quando a gente fala de paciente oncológico, os estudos usam 2,2 gramas só de EPA. E aí realmente é uma quantidade bem alta de ômega 3. Eu ainda não vi um ômega 3 que tenha só EPA, né, o EPA isolado, sem o DHA, mas essa é a recomendação hoje de ômega 3. A gente tem alguns suplementos oncológicos que eles já vêm, né, junto com o ômega 3, o ForteCare, por exemplo, e aí se torna uma opção também, uma boa opção. E aí o ômega 3, né, nesse estudo a gente teve aumento do volume muscular da coxa, melhora da força de preensão palmar e melhora da força de extensão da perna, tá? Então mostrando aí o resultado promissor do ômega 3.
Aí falando um pouquinho de ômega 3 e câncer, né? Porque toda vez que a gente vai falar de paciente oncológico, é sempre muito difícil a gente suplementar nutrientes isolados. Isso porque ele pode ter uma interação com a quimioterapia, né? E aí, esse é um estudo da Carla Prado, depois eu deixei até no final ele para vocês, depois se vocês quiserem ler. Na verdade, a Carla Prado, se vocês quiserem saber um pouquinho mais de sarcopenia e oncologia, joguem Carla Prado, porque ela é a musa da sarcopenia do paciente oncológico, quem me conhece sabe também que eu adoro ela. Essa foi uma revisão dela. Então, embora alguns autores afirmem que pacientes oncológicos devam evitar o óleo de peixe devido ao potencial de resistência à quimioterapia, suas conclusões foram baseadas em estudos com ratos. Além disso, alguns estudos sugerem que o ômega 3 inibe a proliferação de células tumorais e podem diminuir a toxicidade ao tratamento. Visto vários ensaios clínicos positivos recentes, uma lógica biológica plausível e pequenos efeitos colaterais, o ômega 3 pode ajudar a melhorar o apetite, a ingestão a melhorar a gestão alimentar, o peso corporal e a massa muscular em indivíduos com risco de alterações na composição corporal. É importante ressaltar que suplementos nutricionais orais com alta proteína, né, enriquecidos com EPA, podem ajudar a melhorar a perda de peso e massa muscular em maior extensão, que foi o que eu falei para vocês, que eles já são completos, né? Eles têm caloria, proteína e ômega 3. E dado o grande número de estudos que relatam um impacto positivo na massa muscular, é provável que o ômega 3 seja uma modalidade prática e eficaz para prevenir a perda muscular sem efeitos colaterais significativos. Então, a gente tem uma evidência bem consolidada com relação ao ômega 3, tá bom? Ao contrário dos outros suplementos que eu vou falar aqui para você. Aí a gente tem a vitamina D. Eu tô falando, gente, em ordem de nível de evidência, tá bom? E aí, daqui a pouco a gente já tá chegando nos últimos. Então, a gente tem a vitamina D, combinada com whey protein, melhora a função e massa muscular em adultos mais velhos, com ou sem exercício, tá? Existe associação positiva entre vitamina D e perda de massa muscular em indivíduos maiores de 65 anos. E também pode ser necessária uma vitamina D adequada para que outros suplementos sejam eficazes. Então, um estudo com indivíduos idosos randomizados para receber um suplemento nutricional, HMB arginina e lisina, constatou que, embora a massa muscular aumentasse nos grupos de tratamento e placebo, a força só aumentava naqueles com níveis suficientes de vitamina D. Então, eles colocam aí maior que 30, tá bom? Então, cada vez mais a gente também vê a importância dos níveis adequados de vitamina D para ganho de massa muscular nesses pacientes sarcopênicos. Considerando pesquisas atuais, a suplementação de vitamina D, de acordo com a recomendação de 600 a 800, né, unidades internacionais para indivíduos com câncer, especialmente aqueles em risco para estado nutricional, pode ser vantajosa na prevenção ou tratamento de baixos níveis de massa muscular, tá bom? Então, a vitamina D também parece ser um suplemento que ajuda aí na recuperação da massa muscular nesses pacientes oncológicos e idosos. E aí, falando então da creatina. A creatina, a gente tem bastante evidência em paciente idoso, porém a gente ainda não tem muita evidência em paciente oncológico, tá bom? Então, é sempre aquela questão de extrapolar o resultado, né, que a gente não deve fazer. Então, eu vou falar um pouquinho da creatina, e aí com um nível de evidência maior em pacientes idosos. Então, 95% da creatina ela é estocada no músculo, né, na forma de fosfocreatina, e sua disponibilidade vai se reduzindo até que ocorre a inabilidade de ressíntese de ATP. A redução da creatina muscular com a idade e em pacientes sarcopênicos, então a gente tem, né, uma diminuição dessa creatina. Em idosos, a suplementação de creatina parece ser uma intervenção eficaz para o aumento de massa muscular, né, força e desempenho físico funcional. Já em pacientes oncológicos, ela parece ser promissora, né, a gente pensando aí na lógica da creatina, porém os estudos apresentam um N muito baixo e mais pesquisas são necessárias para elucidar a eficácia da creatina no câncer, tá bom? Mas em pacientes idosos, a gente já tem bastante evidência de que ela realmente pode ajudar nesse ganho de massa muscular. E aí a gente tem o HMB. O HMB, ele é muito estudado, ele é muito falado, mas ele é muito controverso. Então, difícil eu falar para vocês, eu acho que tem que avaliar muito caso a caso, a gente sempre tem que avaliar muito caso a caso, né? Mas o HMB, ele pode trazer mais benefícios em alguns casos do que em outros. Então, o HMB, ele é um metabólito ativo da leucina, ele tem sido utilizado em associação à alimentação rica em proteína na dose de 3 gramas dia,
Então, é importante lembrar que ele sempre tem que ser administrado, né, próximo a uma refeição com proteína ou junto, né, com o suplemento proteico. O objetivo é diminuir o catabolismo proteico e aumentar a massa magra. Estudos com pacientes oncológicos, né, idosos, mostraram efeito benéfico no ganho de massa muscular e em pacientes idosos na melhora da mobilidade, da força e da qualidade de vida, que é justamente o que a gente procura, né? Porém, a gente precisa de mais estudos, né, controlados em várias situações clínicas para identificar as populações que mais se beneficiariam desse HMB. E aí a gente tem a ingestão hídrica, que também ela é pouco falada, mas a gente cada vez mais vem vendo que ela mostra, né, ser importante aí na recuperação da massa muscular. Então, teoricamente, o baixo nível de líquido pode exacerbar a perda muscular, porque o fluxo sanguíneo é reduzido durante a desidratação devido à diminuição da perfusão sanguínea. Estudos em adultos jovens e saudáveis sugerem que a desidratação pode aumentar os danos ao músculo esquelético devido à redução da água intracelular. E, embora sejam necessárias mais pesquisas para apoiar a recomendação específica no câncer, manter ingesta hídrica adequada pode ajudar a apoiar o anabolismo proteico em pacientes com câncer. E aí, né, a gente se hidratar é sempre importante. Quando a gente fala de paciente oncológico, isso é muito mais importante, né? Principalmente, né, por conta de excreção dos quimioterápicos. Então, a gente já orienta, né, a adequada hidratação quando o paciente inicia o tratamento quimioterápico dele. E aí, pensando, então, no contexto da sarcopenia, ela se torna mais importante ainda. E aí, gente, o padrão ouro, né, da intervenção na sarcopenia é a intervenção multimodal. Então, a intervenção multimodal, ela consiste em 2 ou mais modalidades destinadas a melhorar resultados específicos. Em termos de baixa massa muscular, o exercício combinado com a nutrição é uma estratégia eficaz para mitigar a perda muscular. E a gente tem os fármacos anabólicos, então um deles muito falado é a testosterona. Então, direta associação entre níveis de testosterona livre e redução de velocidade de caminhada e performance física. Suplementação de andrógenos pode melhorar força e volume muscular, tá? Então, a maioria dos estudos mostra que nutrição aliada a exercício de resistência é o que tem a melhor resposta, né? E aí a gente já tem isso na esportiva, na hipertrofia, enfim. Porém, quando a gente fala só de nutrição, a gente já tem ganhos. Então, quando a gente pensa no paciente oncológico e no paciente idoso, é uma população que se torna mais difícil, né? O exercício físico. Então, a fisioterapia, né, vem com uma grande importância, mas só da gente intervir nutricionalmente, a gente já tem alguns ganhos. Então, é por isso que eu gosto tanto de falar de sarcopenia, por isso que eu gosto tanto que todo mundo saiba da sarcopenia, porque a gente faz muita diferença na vida do paciente quando ele apresenta, né, essa condição. E a nutrição, exclusivamente, a nutricionista tem um papel fundamental no tratamento da sarcopenia. Então, eu sou suspeita, mas eu amo, tá? Então, a gente tem algumas limitações, na verdade, várias limitações ainda na sarcopenia. Então, ela tem sido negligenciada e subtratada na prática convencional, aparentemente devido à complexidade de determinar quais variáveis medir e como medi-las, né? Foi o que eu falei para vocês, a gente tem BIA, a gente tem DEX, a gente tem TOM, mas a gente não tem isso acessível nos serviços. A gente precisaria de um radiologista, né, para fazer essa tomo. E aí tem muita essa questão, se o nutricionista pode ler ou não pode, né, um exame de tomografia. Então, são várias limitações. A gente não tem ponto de corte, né, específico para cada população. Então, igual eu mostrei para vocês, dinamômetro, a gente só tem para paciente idoso, né? Até os pontos de corte de SMI, que é a letra AMI, que é a área, né, da musculatura dividida pela altura ao quadrado, aquela referência da Carla Prado, essa pesquisadora que eu falei para vocês. E é a população canadense. E a composição corporal muda muito, né, de região para região. Então, a gente ainda tem essa limitação. E é por isso que eu acho que quando a gente fala de sarcopenia, quanto mais a gente tiver estudos aqui, né, com a nossa população, diretrizes, por exemplo, a Braspen, eu acho que é o melhor da gente sempre consultar, porque quando a gente fala de composição corporal, muda muito quando a gente fala de um paciente canadense, de um paciente brasileiro, de um paciente japonês, que a gente tem muito estudo, né, com pacientes japoneses. A massa muscular e a qualidade muscular são tecnicamente difíceis de medir com precisão, que também a gente precisa desses aparelhos, né, de imagem.
A gente tem um número limitado de estudos envolvendo intervenção nutricional e resposta ao tratamento. Então, são estudos com N pequeno e com tempo curto, né? Então, fica difícil a gente avaliar a resposta a esse tratamento. Critérios de inclusão de muitos ensaios clínicos é composto por pacientes com caquexia refratária, impossibilitando um desfecho positivo. Então, quando a gente falou de paciente oncológico, eu falei para vocês, a creatina no idoso parece ser bem benéfica, mas no paciente oncológico a gente ainda não tem muita evidência. Muitas vezes a gente não tem evidência de um nutriente específico, não porque ele não seja eficaz, mas porque quando a gente vai olhar a composição, né, da amostra desse estudo, a gente tem muitos pacientes já com caquexia e esse paciente realmente não vai responder a nada, né? Nem a terapia nutricional, nem a qualquer outra terapia. Então, fica um alerta até para quando vocês forem ler esses artigos, qual são os critérios de inclusão e exclusão. Então, o ideal é sempre, né, a gente excluir esses pacientes com caquexia refratária. E aqui, igual eu falei para vocês, são algumas referências que eu acho super importante de vocês lerem. Então, a gente tem o Consenso Europeu de Sarcopenia, e a gente tem a diretriz Braspen de terapia nutricional no envelhecimento, que fala de sarcopenia, e a diretriz Braspen de terapia nutricional no paciente com câncer, que também fala de sarcopenia. E esse daqui é o estudo da Carla Prado, que eu falei para vocês, que são as intervenções nutricionais no tratamento da baixa massa muscular no câncer, tá? Então, nesse, ela também fala de alguns aminoácidos, ela fala do ômega 3, da vitamina, das intervenções multimodais e todas as questões, né, que envolvem aí a massa muscular, perda de massa muscular nesse paciente oncológico, tá bom? E é isso, gente. Espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho para vocês a sarcopenia, que vocês tenham conseguido entender amplamente, né, o que é, como fazer. E se vocês tiverem alguma dúvida também, é só vocês me perguntarem. Muito interessante, Isaura. É uma coisa assim que a gente acaba vendo. Eu, por exemplo, que como não é a minha área, eu acabo vendo isso em casa, né, com a minha avó. Então, é uma coisa muito interessante para a gente conhecer e saber lidar um pouquinho, né? Tiveram algumas perguntas aqui no chat, eu vou ler para você. A Fernanda falou, né, explicações claras e objetivas, profissional extremamente competente, parabéns. Aí depois a Lígia mandou uma pergunta. Você encontra dificuldade para realizar o teste de força nos pacientes idosos no contexto hospitalar? Então, a questão da dinamometria, todo o consenso traz ela como padrão ouro, né, para a gente ver força muscular. Porém, ela também tem alguns viés envolvidos. Então, esse dos pacientes hospitalizados, então é muito difícil você colocar eles na posição correta, né, para fazer o teste da força. E a gente percebe na prática clínica que se esse paciente, ele tá mais triste, ele vai apertar mais fraco. Se ele tá mais feliz, ele vai apertar mais forte. Então, tem outros fatores que envolvem o quanto ele vai apertar ali no dinamômetro, e não só a massa muscular. Então, eu fiquei, né, agora mais tempo no ambulatório. Então, é um pouco mais fácil a gente fazer nesses pacientes ambulatorialmente, porque eles estão melhores. E lá no Sírio, a gente tem um time de avaliação nutricional. Então, a gente tem um time específico que faz a avaliação nutricional e elas que fazem a força de preensão palmar. Então, elas são super treinadas, né? Então, fica um pouco mais fácil. Mas para paciente, principalmente acamado, é mais complicado mesmo. Eles acabam apertando na posição que eles estão. E aí, você começa a comparar ele com ele mesmo, né? Se torna o valor mais importante, tá? Do que você ter esse ponto de corte. Acaba que a gente tem que ter esse feeling também do melhor momento, né? Igual você falou. Exatamente. Então, tem paciente que hoje eu vejo tá apertando 30, aí ele teve alguma notícia não muito legal, até relacionada ao tratamento mesmo, aí ele aperta 20. Aí você fala, nossa, diminuiu 10 quilos. Mas não é só a condição física dele, né? Mas tem toda a condição emocional que envolve ali todo o contexto que ele está vivenciando. Uhum. A Letícia perguntou, qual a dose deve ser utilizada de creatina em pacientes idosos sarcopênicos? Então, e aí a gente tem a recomendação parecida com o que a gente tem na esportiva, né, de 3 a 5 gramas dia, independente do horário específico, enfim, o contrário da proteína, que a gente tem essa questão da importância do fracionamento e tal. Então, de 3 a 5 gramas, qualquer horário, o importante é realmente ele não esquecer de tomar essa creatina. Eu não coloquei, né? Boa pergunta.
Uhum. Tem o pessoal agradecendo. A Larissa pediu para você voltar no slide 38 para ela printar as referências. Ah, Pessoal, a gente então, tá. né? A pessoa perguntaram aqui sobre se a aula vai ficar gravada. A gente gravou sim. A gente vai disponibilizar lá no YouTube. Foi E Letícia ou Larissa agora que perguntou? a Larissa. Larissa, printa esse também, tá? Aquela Carla Prado, a mais importante, o suprassumo da sarcopenia. Eu acabei ficando com uma pergunta, Isa. Tem algum suplemento que você costuma utilizar? Porque, assim, você falou dessa questão da quantidade de proteína por refeição, né? Que no idoso seria de 25 a 30 gramas, e de um jeito que fosse mais fácil. Eu conheço um que está até, inclusive, aqui que eu consegui uma amostra grátis por conta da minha avó. E ele não sei se está dando para ver, deixa eu diminuir o brilho da tela aqui. Ele é Eu um não o conheço, mas líquido, dá pra ver. ele é um líquido, é um sachê que você dissolve, sabe? Então o idoso vai beber ao invés de comer. Você acha que líquido é melhor do Qual que que é a composição dele, você sabe? O que ele tem? a lista de ingredientes? Assim, ele tem o quê? Caloria, ele tem whey protein, ou é aminoácidos essenciais? Então, os ingredientes são peptídeos de colágeno, bisglicinato de magnésio, bitártaro de colina, suco de tangerina, L-leucina, L-isoleucina, L-valina, ácido L-ascórbico, maltodextrina, bisglicinato de manganês, DL-alfa, tocoferol, bisglicinato de cobre, cloridrato de piridoxina, ácido N-peptoril, L-glutâmico, selenito de sódio, colecalciferol, cianocobalamina, aromatizante, acidulante e edulcorante. Aí aqui, um sachê de 24 gramas, ele vai ter 14 gramas de proteína. Não tá voltando, né? Isabela, Oi. no caso da creatina em idosos, é bom dar um tempo ou pode ser contínuo? Então, os estudos trazem que pode ser contínuo, tá bom? Que não vai ter não vai prejudicar a função renal desse paciente, tá bom? Então, os estudos não trazem que ela pode ser prejudicial. Então, pode ser uso contínuo, igual a gente faz no paciente adulto, né? De academia, enfim, não tem problema algum. Inclusive, eles trazem a saturação da creatina como uma opção também, né? Aquela que você faz as dosagens em uma semana. Então, é bem parecido do método que a gente usa para suplementar os outros pacientes. Tá bom? Obrigada. Imagina. Minha internet caiu. Caiu. Acabou, não Então, sei se você basicamente, chegou a ele responder. vai ser um compilado de várias coisas, né? Uhum. E tem vários aminoácidos. Inclusive, eu não falei dos aminoácidos essenciais, eu falei do BCAA, mas os aminoácidos essenciais, a gente tem até hoje no mercado o amino, que ele é um compilado de aminoácidos essenciais, e aí, de todos, né? A gente ainda não tem muitos estudos envolvendo, assim, resposta, né? Mas ele parece ser bem promissor. E ele também tem um menor volume, então o whey protein a gente vai precisar de 30 gramas, ele a gente precisa de 20. Só que a gente ainda não tem muita evidência, assim, mas parece que vai ser melhor que o BCAA, tá? E aí, basicamente, eu acho que esse suplemento é um compilado, né, desses aminoácidos. Tem a malto, né, então tem um pouco de caloria. E aí a gente vai ter vários suplementos, né, que eles trazem aí com essa proposta, né, de melhorar a sarcopenia. Eu acho que se tem calorias, se a gente tem substrato, né, de aminoácidos, proteína, a tendência é a gente ter uma resposta positiva. Uhum. E por ele ser líquido, é isso, ele sempre vai, igual eu falei, né, a proteína líquida, ela sempre vai ser melhor absorvida, digerida, né, os estudos vêm mostrando que é a proteína sólida, então a carne, enfim. Então, e ela já tá tomando? Ela não gostou. Então, esse que é o problema. Quando a gente tem suplementos específicos, a gente não tem uma gama muito grande, né? De sabor, Então, assim,
O whey protein, a gente tem o whey de cookie, o whey de chocolate, o whey de baunilha. Então, às vezes é mais fácil, né? Da gente bater isso numa vitamina bem calórica, colocar um pouquinho de mel, enfim, e bater um whey protein ali. Às vezes, a aceitação é melhor, né? Do paciente. E essa questão do whey, tem algum que você indica, assim, essa questão isolado? Qual que é? Olha, a recomendação também é bem parecida quando a gente fala de paciente adulto, então não tem a necessidade dele ser isolado, né? Só se o paciente tem aí alguma intolerância à lactose, mas pode ser o concentrado mesmo. Aí o que eu acho importante, aí já pensando nesse meu lado do câncer, né, que eu sempre puxo na minha cabeça, é a lista de ingredientes. Então a gente tem alguns, né, produtos que a gente tem uma lista de ingredientes super extensa, com alguns ingredientes que a gente desconhece, e aí caramelo 4, enfim, e aí eu acho sempre importante a gente fazer essa leitura mais crítica da lista de ingredientes. Mas são mais naturais, né? Que legal. Vamos ver se alguém perguntou mais alguma coisa. A Larissa está perguntando. Larissa, a minha internet caiu, eu espero que eu estava gravando aqui, né? Espero que eu consiga ter essa gravação, porque normalmente baixa quando termina, né? E vamos ver. A Bárbara perguntou, é possível uma resposta significativa com o tratamento em paciente sarcopênico acamado pela gravidade da sarcopenia? Por exemplo, recuperar força para voltar a andar? Então, eu até tinha uma paciente uma vez, no cenário de transplante de medula óssea. Gente, desculpa, minha internet tá horrível. Achei que era eu. Nunca dá para saber, né, quem que... Você conseguiu responder a pergunta? Eu acho que eu respondi, eu não sei se eu fui clara. Ela perguntou dessa questão dessa certa recuperação do paciente, né? Porque isso, daí eu falei que... perguntar também. Tipo assim, é meio assim, a gente... Sei lá, quanto pior tá a gravidade da sarcopenia, pior é para regredir, né? E conseguir recuperar. Exatamente, por isso que é muito importante fazer essa detecção precoce, porque a gente já começa a intervir, né, nesse momento, e a gente recuperar esse paciente é mais fácil. Mas é super possível, foi o que eu falei, eu já vi um caso assim, da paciente, ela não conseguia andar, né, e aí aos poucos ela voltou a ganhar funcionalidade, ela fez tudo isso internada, mas ela fazia físio, ela tomava suplemento, vários suplementos, HMB, proteína, hipercalórico, e ela voltou. Então, assim, é bem o que você falou, quanto maior depressão, mais difícil, porém não é impossível, tá bom? Assim, a nutrição junto com o exercício físico é o que a gente tem de maior evidência. Aí a gente tem os medicamentos aí também fazendo esse manejo, mas os dois juntos, né? Nutrição e fisioterapia são essenciais. Entendi. Acho que é isso, o pessoal agradeceu aqui. Acho que não tem mais nenhuma pergunta. A Bárbara falou que conseguiu responder. Obrigada a vocês, gente. E, de novo, a gente agradece muito a sua disponibilidade, Isa. Eu vou tentar colocar essa gravação lá no YouTube, a gente envia o link. Mas eu queria só lembrar também para o pessoal, lembrar do nosso site que a gente lançou, né, no dia do nutricionista, que lá a gente tem vários materiais gratuitos para vocês baixarem. A gente está colocando temas novos, vários textos, né? E queria convidar vocês para entrarem lá. O link está na nossa bio, www.nutriteventos.com.br. E sim, a Paula está perguntando do certificado. A gente vai enviar por e-mail, sim. Então é isso, Isa. Muito obrigada. Se você Obrigada a você. Falar. Não, era isso. Eu queria agradecer vocês, queria agradecer as perguntas.
Se vocês tiverem alguma dúvida também, é só também procurar a Isabela Passos lá no Instagram e me mandar. Eu super respondo. Também estou estudando, também estou, né, nesse momento de desenvolvimento, então também alguma crítica, feedback podem me dar. E é isso, queria agradecer mesmo. Então tá bom, muito obrigada, viu, pessoal? Obrigada a você. Obrigada a todos por terem participado e boa noite. Tchau. Tchau.